Você só vai conseguir restaurar a sua casa, você só vai conseguir restaurar a sua escola, a sua faculdade, o seu emocional, através de Deus, sendo cheio de Deus. E uma pessoa cheia de Deus, ela precisa tomar decisões de se separar do mundo. Deus, Ele não se limita a 4 paredes e um telhado. Deus, debaixo das cobertas, no cantinho do seu quarto, mesmo trancado, Ele sempre está te vendo. Pai amado, Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando neste propósito dos 52 dias. Meu Deus, nós estamos aqui reunidos, juntos, meu Deus, tendo total consciência e gratidão, meu Deus, porque o Senhor preparou esse dia. O Senhor nos deu esta oportunidade, não somente para nós estarmos juntos, reunidos, glorificando e exaltando o seu nome, mas juntos neste propósito de reconstrução. Uma reconstrução emocional, uma reconstrução espiritual, uma reconstrução na família. Meu Deus, e que o Senhor possa, meu Pai, visitar a cada coração. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, tudo que falamos, pensamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, bloqueado a Tua presença de nós, nos perdoe, Pai querido. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor tome controle desta reunião, e que nenhum jovem, meu Deus, nenhuma mãe, nenhum pai, meu Pai, ninguém que está nessa reunião, está chegando, aqueles que estão pela transmissão, possa sair da mesma maneira, mas que possa haver uma reconstrução. Eu creio, meu Pai, num tempo de restauração. Eu creio, meu Pai, num tempo do vinho novo sobre cada um de nós. Que o Senhor, meu Pai, possa conduzir este trabalho e que se há, meu Deus, situações que possam estar impedindo, roubando, achatando, entristecendo, feridas abertas, medos, meu Deus, esse espírito, Senhor, de rejeição que toma a vida de muitos jovens, Senhor, essa vontade de parar, essas oscilações, meu Deus, um dia, Senhor, estou bem, outro dia não estou bem, um dia eu quero, outro dia eu rejeito, um dia eu abraço, outro dia empurro, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, fazer uma risca no chão, e que se há um laço, meu Pai, uma maldição hereditária contra os nossos jovens, nós quebramos, nós anulamos, nós cancelamos e nós destruímos, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa nos dar, meu Pai, um dia poderoso, um dia abençoado, de crescimento, de avanço, de rompimentos. Que cada jovem, meu Pai, possa ser abraçado e terá total convicção que o Senhor os ama. Jesus nos ama, Senhor. O Senhor ama cada um de nós. E o Senhor tem preparado grandes coisas para nós. Tome o controle, meu Pai, deste trabalho. Tome o controle das nossas vidas. Tome o controle de cada reunião que está sendo realizada em cada templo do Ministério Mudança de Vida. E que hoje possa ser, meu Deus, mais um tijolinho nesse início dessa construção desse muro. O muro da nossa vida, o muro da nossa família, o muro do nosso ano, o muro, meu Pai, da nossa geração. Em nome do Senhor Jesus, nós te amamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Está ligado a sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor. Sim, somos mais do que vencedores. Repita comigo: eu posso tudo naquele que me fortalece, Jesus Cristo. Repita comigo: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim.
E eu creio nisso, em nome do Senhor Jesus. Dá aquele abraço nessa pessoa que está do seu lado e abençoe a vida dela e diz obrigado. Diga obrigado por você estar aqui. Você é muito importante para mim. Você é muito especial para mim. Eu já libero uma bênção na sua vida. Eu abençoo a sua vida. E que tudo que você colocar as mãos prosperará, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode sentar por um momento. Sim, estamos no propósito dos 52 dias. E é tempo de restauração. Todos nós, independente da idade, temos algo que nós pedimos, queremos, buscamos em Deus. Uma restauração na nossa vida. Você se considera uma resistência, uma muralha, uma fortaleza para o inimigo? Porque assim, alguém precisa se levantar num tempo de destruição. Todos nós queremos um tempo, uma vida saudável, uma família saudável. Nós queremos segurança, nós queremos proteção, nós queremos estabilidade. Nós queremos chegar, dentro de casa e ter uma figura, muitas vezes, de um pai ou de uma mãe, ou até mesmo o pai olhando para o filho, um filho também, um tempo de união, um tempo de unidade. Todos no mesmo sentido, buscando a paz, buscando ao Senhor, com alicerces sólidos, baseado na rocha que é Jesus Cristo. Mas muitas vezes nós não encontramos isso. Muitas vezes Deus te chama para você ser este Neemias. Jovem, crianças, pais, mães. Alguém precisa se levantar. Não é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, ou porque ninguém me ouve, ou porque eu já cometi muitos erros e hoje eu não tenho essa credibilidade. Tudo é uma construção. Talvez nos primeiros tijolinhos, por você ter um histórico de começar algo e não terminar, muitos não dão a credibilidade que você gostaria. Mas a consistência, a perseverança é uma qualidade que supera qualquer talento. Neemias, a história de Neemias é um exemplo fascinante de liderança, fé e restauração. Neemias, um servo do Deus vivo, ele emergiu como um homem importante que, movido pela fé no Deus vivo, ele mudou e restaurou toda uma nação. Ontem eu ainda falava no culto das 3 que estes muros vieram depois do templo. Então o segundo templo foi reconstruído pelas mãos de Zorobabel, nós lemos ali em Zacarias. E o que nos ensina a primeira reconstrução, ou melhor, a primeira construção na nossa vida precisa ser os templos. O templo interno, o templo do relacionamento com Deus, o templo da intimidade, o templo da adoração, o templo do louvor. O primeiro templo da nossa vida precisa ser o templo de Deus. Mas hoje nós damos o primeiro passo, nós restauramos o templo, mas precisa haver proteção. Uma casa sem muro, uma cidade sem muro, é uma cidade desprotegida. Se você não tiver uma proteção sólida, se algum inimigo, alguma seta, tristeza, imoralidade, mentiras, situações que podem tentar atacar o seu coração, se não houver um muro, se não houver uma muralha bem fechada, como a Bíblia faz questão, no livro de Neemias, no capítulo 5, no capítulo 6, as brechas foram fechadas.
Porque muitas vezes você pode ter um muro muito sólido, mas cheio de buracos, cheio de brechas, que o diabo ainda pode ter acesso. Os muros da sua vida, o muro do seu coração, o muro da sua vida espiritual precisa ser sólido. E estes muros precisam ter portas sólidas e bem trancadas. O seu coração só pode ser aberto através da chave que está baseado na palavra de Deus. Então, Neemias, ele liderou uma reconstrução, ele liderou, uma renovação espiritual na nação de Israel. Como nós já falamos aqui no capítulo 1, ele era copeiro, servia o rei Xerxes, o Artaxerxes, ou melhor, aqui da Pérsia. E a função dele era levar o vinho, levar a alegria. E quando Hanani chegou e passou a informação de como estava a situação de todos os irmãos, amigos, de toda a família, de toda a nação, ali foi um baque para Neemias. Ele ficou chateado, muito triste. Orou, buscou a Deus, jejuou, se separou, e ele começou a se consagrar e se fortalecer para aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Sim, na força do braço nós não vamos conseguir muitas coisas. Na força da carne nós não vamos conseguir muitas coisas. A própria reação de Pedro ao tentar defender, ou melhor, atrasar o propósito de Jesus, com uma espada ele arrancou, tirou uma orelha. Mas quando Jesus disse, sou eu, todos caíram por terra. Uma palavra é o que é necessário para derrubar todos os seus inimigos. Então, pela força do seu braço, sim, você não vai conseguir. Mas pela força do Espírito Santo, você recebe um poder, você recebe uma graça, você é tomado pelo dunamis de Deus. Essa explosão que te capacita a realizar feitos extraordinários, feitos incríveis. Quando você é possuído por Deus, não há nada nesta terra mais poderoso do que Deus. Mais poderoso do que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então o propósito da sua vida precisa ser em se encher do Espírito Santo. Porque quando você se enche do Espírito Santo, você faz feitos incríveis, inéditos, extraordinários, sobrenaturais. Os milagres que Jesus realizou, os milagres que os discípulos realizaram, foi tudo já na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então o andar sobre as águas, e eu falo isso, porque particularmente meus filhos adoram ver essas histórias. Quando você anda sobre as águas, aí você pega ali Filipe sendo colocado, transladado para um lugar para o outro. Aí pode um pouquinho para o Velho Testamento, você vê tantos feitos, no Velho Testamento, Davi e Golias, Sansão, um homem tão forte. Então uma pessoa possuída pelo Espírito de Deus faz feitos incríveis. Isso continua acontecendo. Os milagres de Deus, Deus continua fazendo milagres. Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua ressuscitando. Ele é o mesmo Deus, um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, aquele que começou é aquele que termina. Então Deus é um Deus que termina as coisas. Não adianta Neemias ter sido tomado por essa vontade de ajudar os seus irmãos na força do braço. Você só vai conseguir restaurar a sua casa, você só vai conseguir restaurar a sua escola, a sua faculdade, o seu emocional, através de Deus, sendo cheio de Deus. E uma pessoa cheia de Deus, ela precisa tomar decisões de se separar do mundo. A questão é,
Se eu pegar 10 litros de água e só colocar uma gota de veneno, você vai beber essa água, sim ou não, pessoal? Não. Mas é só uma gotinha. Em relação a 10 litros de água. A questão é que o pecado tem a mesma correlação. Uma coisinha pode destruir. E a Bíblia ela faz essa comparação quando ela fala sobre o fermento dos fariseus. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa, acaba com a massa, acaba com a receita. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens e Daniel tiveram essa mentalidade. Eu não vou deixar nenhuma gotinha. Eles tinham todo a condição e a desculpa e a justificativa para tomar, ou melhor, comer, se vestir, se misturar. Não tinha outra opção, ninguém estava vendo, e os que estavam vendo também estavam fazendo a mesma coisa. Mas presta atenção, jovens. Deus, Ele não se limita a 4 paredes e um telhado. Deus, debaixo das cobertas, no cantinho do seu quarto, mesmo trancado, Ele sempre está te vendo. Ele sempre está vendo você. Quando eu tive essa consciência real, eu sempre observei quais eram as minhas atitudes, mesmo ninguém me vendo. Porque o ninguém é aquilo que eu vejo, mas Deus sempre vê. Os seus olhos percorrem por toda a terra, procurando a quem Ele possa demonstrar a sua força. Os olhos do Deus Altíssimo, do Eterno, está percorrendo toda a terra. No seu quarto, no seu banheiro, na sua cama, debaixo das cobertas, quando você mexe no celular, quando você está na escola, quando você está tentando se esconder de alguém, Deus sempre está te vendo. E nós precisamos ter essa consciência de Deus. O meu Pai, o meu amigo, aquele que me criou, aquele que me sustenta, aquele que me protege, aquele que me ama, aquele que desde o ventre da minha mãe planejou toda a minha história, Ele está me vendo. E meu Deus é um Deus ciumento. Ele tem, repita comigo, Deus tem ciúmes de mim. Deus tem ciúmes de mim. Sim, Ele tem muitos ciúmes de você e Ele não vai aceitar que você se misture e nem que você se contamine com uma batatinha da Babilônia. Uma farofinha, uma carninha, um vinhozinho de comidas consagradas. Mas é só uma gotinha, mas essa gotinha, o fermentinho vai destruir tudo. Eu tenho um Deus santo, e o meu Deus disse, sede santo como eu sou santo. Você precisa ser santo. Repita comigo, eu sou santo. Eu sou santo. Eu sou santo, então você é santo, ponto. Nós temos a graça de Deus que nos capacita a viver essa santidade. Você é santo, você precisa entender, eu sou santo, e eu não vou mais me sujar com mentiras, com enganos, porque nós só nos misturamos quando acreditamos e enxergamos que não tem problema algum, e sempre tem problema. O Espírito Santo, ele se incomoda, o Espírito Santo, ele é santo, ele não quer que você se misture. E muitas vezes tem pessoas que estão em lugares e não conseguem ter um poder de influência pela falta de identidade, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, pela falta de convicção de fé, pela falta de palavra, pela falta de coragem, pela falta de força. Nós não estamos nos mantendo nessa posição. Eu estou abaixando a minha posição, estou cedendo, estou permitindo coisas da minha vida. Você não pode permitir coisas na sua vida.
Você não pode dar abertura, você não pode dar margem. Você precisa influenciar e não ser influenciado. Muitos jovens ainda são muito influenciados. São influenciados por mídia, são influenciados por roupa, por amizades, por comportamentos, por coisinhas que não cabem para você. Isso não cabe, isso não encaixa no propósito que Deus tem com você. E quanto mais de Deus, mais eu conheço o meu propósito. Eu falo com muitos jovens, e muitos jovens, por ter muitas vezes, ter muito essa mentalidade do mundo, porque eu quero uma Ferrari, eu quero uma mansão em Las Vegas, aquela coisa muito vaga, sem sentido, que não sabe todas as consequências e tudo que você vai ter que fazer. Sabe, não tem algo sólido. Porque Deus pode te entregar a sua Ferrari e a sua mansão em Las Vegas, e depois, o que você vai fazer? Não tem propósito. E quando não tem propósito, você sempre vai guiando mais para postar em rede social, mais para mostrar para pessoas que eu não gosto e que nem gostam de mim, e que não fazem parte do meu propósito. O meu propósito precisa estar alinhado no reino. Eu preciso sempre estar voltado às minhas atitudes, o meu trabalho, o meu casamento, as minhas amizades, aonde eu moro, vivendo uma vida cristocêntrica, parte de Cristo e Cristo. Eu vou saber o que eu como, eu vou saber o que eu visto, eu vou saber com quem eu ando, eu vou saber os meus relacionamentos, o meu trabalho, o meu propósito. Porque tudo, a minha vida, começa por Cristo. Não, Cristo, Ele não é algo na sua vida, Ele deve ser a sua vida. Então Cristo precisa ser a minha vida. Sem Cristo nós não somos nada. E voltando para Neemias, ele deu o primeiro passo, e eu quero, jovem, que você se coloque como Neemias agora. Se coloque como Neemias. Você tem o poder de mudar uma nação. Você tem o poder, você tem a autoridade dada por Deus para mudar uma situação devastada há muito tempo. É possível você mudar a sua geração. É possível você mudar a sua casa. É possível você mudar o seu futuro. É possível você mudar qualquer coisa que Deus colocar no seu coração, te permitir realizar e te impulsionar a fazer. Então Neemias, ele foi impulsionado e Deus foi abrindo o coração do rei, e o favor de Deus foi derramado sobre todos aqueles que precisavam favorecer Neemias. Neemias, ele conseguiu as cartas, as autorizações, chegou ao local e ele começou todo o trabalho. Depois de 3 dias ele acordou na madrugada, pegou seu animal, sentou em cima e começou a fazer o percurso. Começou a ver toda aquela destruição. Na quarta-feira, eu trouxe ainda, um exercício que é chamado de roda da vida, que gera mais uma consciência de como eu estou na minha vida. Quais os números, o que como hoje eu estou e qual é o objetivo aonde eu quero estar. É uma coisa muito simples, mas que gera uma consciência muito profunda na nossa vida. A minha vida espiritual, qual é a nota que eu daria? Inclusive eu fiz isso na quarta-feira com os jovens. Eu acredito que uma nota máxima para uma plenitude na nossa vida, todos vão dar 10 no quadradinho. Mas na bolinha é como está hoje. Se eu perguntar para você, de 0 a 10, como está a sua vida espiritual? Fala para essa pessoa que está do seu lado. Tenha coragem, hora de romper. De 0 a 10, como está a sua vida espiritual? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou 10. E sinceridade, jovens. Porque na quarta-feira todos estavam dando 10.
E eu falei, isso não é 10. Então eu tinha um ali, ó, que eu falei, eu não tinha dado nem 9. Eu falei, não, você só pode ser a quarta pessoa da Trindade. Ele era o quinto homem da fornalha, ele já era. É ali. Eu falei, isso aqui, ele está acima, é como se diz, né? Daqui a pouco vem uma carruagem de fogo e leva ele. Não tem mais nada para fazer. Então, de 0 a 10, minha vida espiritual, como está minha leitura, como está as minhas orações, como eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou assistindo os cultos. A minha Bíblia é a minha ferramenta, é a minha espada, né? Eu tenho a humildade de ouvir uma palavra e analisar e me auto-questionar o que o Espírito está falando para mim. De 0 a 10, qual é a nota que você daria para a sua vida espiritual hoje? Em relação aos seus parentes, de 0 a 10, como está a sua relação com os seus parentes? Né? A relação aí com as pessoas da sua casa, a relação com seu tio, com a sua tia, com seus irmãos. Como está a relação com os seus parentes hoje? Está 5, não fala muito, né? Está 8, né? Sou muito próximo deles, né? Nós temos momentos especiais. Como está hoje a relação com os seus parentes? Aqueles que são casados, né? Como está hoje o seu casamento? Né? De 0 a 10. Né? Existe união, compaixão, amizade, respeito. Existe, você tem admiração pelo seu cônjuge. Hoje ainda está naquele processo de conversão ainda. Eu estou sozinho aqui, mas no meu casamento algumas coisas estão dando, outras não estão. Porque assim, tudo tem que ser baseado através, né, de Deus. Aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei. Filhos, como está a relação com os meus filhos? Pais, mães, como está a sua relação? Você está tirando tempo de qualidade? Está parando aquela meia horinha no seu dia para ler a Bíblia com eles? Você está junto com eles ao acordar ou ao dormir, que é muito importante? Pelo menos uma refeição você está fazendo junto com seus filhos? Café da manhã, almoço, jantar, café da tarde, não sei. Você está fazendo alguma refeição? Você está abraçando, ensinando? Você tem essa conexão de confiança? Ou todas as vezes que os seus filhos vão confessar algo, eles já ficam de castigo, já, né, tem um castigo, né, mais difícil, e acaba gerando mais um medo, né, uma relação de medo? Ou você hoje tem os seus filhos com você e eles podem confiar em você? De 0 a 10 na sua vida social. Você sai com amigos, como está nas redes aí, como você fica aí, porque assim, é um contexto, né? É algo pleno. Como você está a sua vida social? Né? Bispo, eu não tenho vida social. Eu também não. Eu não tenho muito também não. Vocês são a minha vida social. Né? Já tem muita gente para ter uma vida social. Gente na nossa vida social. Tem muita gente. Eu preciso de alguém para lidar com minha vida social. Né? Não tem muita coisa, de social não tenho. Mas é um número também que você tem que colocar. Saúde, como está a sua saúde? Está comendo bem, está fazendo exercícios, né? Está no peso, né? Acertou o seu horário de dormir, acorda cedo, fica mais para madrugada, come muita porcaria. Como está a nota de 0 a 10? Fala para essa pessoa, qual está 0 a 10 para a sua saúde? 0 a 10 para a sua saúde. Bispo, McDonald's todo dia. Né? Já estão levantando a mão aí, que estão levantando a mão, não se exponha, abaixa as mãos, pelo amor de Deus, gente. Né? Estou comendo arroz, feijão, bispo, eu não como verduras, bispo, adoro um docinho, adoro um brigadeirinho. Ai, que delícia. Né? Adoro, aí a Ana já está aí, ó. Levanta a mão, Ana. Eu que vendo, gente, ela já está aí, ó. Pode vir aqui que estou junto aqui, ó.
Não, o equilíbrio existe, pessoal. O equilíbrio existe. Falar que não pode comer, isso aí também não existe. Equilíbrio é como uma vez, 2 vezes na semana, né? Só não pode o quê? Ó? Virar um hábito, né? Toda refeição, café. Eu já vi pessoas, né, comendo. Né? Eu vi uma série uma vez aí, né, que o americano ali, ele devia ter uns, sei lá, uns 300 quilos já. Era muito grande, não conseguia andar. Mas ele falou que o melhor momento dele era o café da manhã, porque o sorveteiro, ele trazia 12 picolés para ele. Que isso? Então, o café da manhã era 12 picolés e mais 2 pizzas. Ali, o negócio está grave. Então, ele chegava, sentava na frente da cadeirinha ali na varanda, e o sorveteiro chegava e ele ia falando. 2 já era. Na hora que eu vi que ele já tinha passado de 10, eu falei, não, ali o negócio está muito sério mesmo. Então, assim, qual é o número hoje que você dá para a sua saúde? O seu servir? 0 a 10. Você entendeu que Jesus nos ensinou? O maior entre vocês deverá ser servo. Você serve na igreja, você serve na sua casa, você serve o próximo. Serve os seus pais. Você serve os seus pais, isso mesmo. Né? Ou toda hora, os seus pais que têm que arrumar suas coisas, arrumar o seu quarto, lavar suas roupas. Né? Você não ajuda em nada, não ajuda numa louça. Você não ajuda na arrumação da casa. Você tem esse espírito de servir. Você entendeu que o maior deve ser servo. Você está entendendo isso? Qual é a nota que você dá hoje de 0 a 10? Fala para essa pessoa que está do seu lado. Qual é a nota hoje na minha área de o servir? Intelectual, pessoal. Qual a última vez que você lê um livro? Ixi, esse jovem estuda, respondam. Você lê, né? Você se aprofunda no conhecimento, não somente o bíblico, né, que é essencial para a nossa vida, mas na sua escola você decidiu ser o melhor na escola, porque isso glorifica a Deus. Tem uns fazendo assim, ó. Não. Você tirar 1, 2, 3, né, não glorifica a Deus. Não glorifica. Ser o pior na escola, o mais desobediente, repetir de ano, não glorifica a Deus. Né? Qual é a nota que você dá de 0 a 10 para o seu intelectual? O seu financeiro. Bispo, mas não recebo, mas a gente recebe sempre alguma coisa. Você está dizimando com os seus 10 reais, às vezes que você recebe, os seus 20 reais, 50 reais, não sei. Você está dizimando, você guarda um pouco, né, doa um pouco, investe um pouco, gasta um pouco. Você já está trabalhando com o seu financeiro, ou você ainda tem aquela mentalidade, eu tenho que gastar tudo e sempre está pedindo. Não, esses dias eu acho engraçado que às vezes eu saio, né, às vezes para levar os meninos para cortar o cabelo, ou comprar alguma coisa ali para eles, e às vezes param no sinaleiro e sempre o cara chega, às vezes, né, todo sinaleiro hoje em dia tem pessoas pedindo, né, dinheiro, e eu não ando com dinheiro no carro, né? Às vezes eu ando com alguma coisinha, mas não ando. Mas teve um dia que veio pedir, ele pediu algum dinheiro ali, o João falou assim, não, pai, eu tenho para te emprestar. Ele já levantou, já me emprestou 2 reais na carteirinha dele. Cheio de dinheiro eles têm. Ganha do vô, ganha da avó, e ficam lá, ó, cheio. Só acumulando. Né? E aí eu gosto dele que eles falam assim, não, mas eu tenho 2 dinheiro. Eu tenho 2 de uma nota de 100, às vezes, eu tenho 2 dinheiro. Então, eu tenho mais dinheiro que você, João. Então, ele tem muito disso. Ou você profetiza igual a Luísa no Poder Jovem, que ela falou que a nota no financeiro era 10. Eu falei, Luísa, mas você nem trabalha. Ela olhou para mim e falou assim, eu profetizo. Luísa, tá ligado? Eu já estou vivendo pela fé. Ela olhou para mim bem sério, mas eu profetizo. Eu já estou vivendo pela fé. Ela vive pela fé, 10 a nota dela. No financeiro. E o seu financeiro, de 0 a 10, fala para essa pessoa que está do seu lado, de 0 a 10, qual é a nota que você dá? 0 a 10. Sinceridade, jovens, sinceridade. Eu quero ver. Quem está vendo aqui, pessoal, quem já tem o discernimento do Espírito, que está ouvindo essa pessoa e já fala, bispo, essa pessoa não está falando a verdade, levanta a mão aqui para mim. Você já fala, bispo, tem alguém que precisa de uma oração que o pastor vai até você agora. Bispo, já leva o óleo ungido ali, ó. Tem gente que já está mentindo na igreja. Mentir aqui na igreja é 2 vezes pecado, gente. Pecado é dobrado.
O seu profissional, você já está trabalhando para o futuro? Como está o seu futuro? Como já está os projetos aí, né? Qual você vai ser um Eliaquim em qual área? Um mantenedor do reino em qual área você vai ser? Né? Você vai trabalhar, vai abrir um negócio, vai ser advogado, um engenheiro, um médico, né? Vai pregar o evangelho, o que Deus colocou no seu coração? E essa é uma área muito complicada, é uma área bem desafiadora para os jovens, né? É um ponto da vida que todos chegam naquela dúvida, né? Eu não sei o que eu vou ser, eu não sei qual caminho eu quero pegar. Então, é uma área aí muito importante que, de modo geral, todos, né, principalmente os jovens, precisam pensar, né, buscar de Deus para pegar o caminho certo, que é como a Bissa pregou ontem, né? São vários futuros, tem muitos futuros, e nós precisamos acertar e pegar o caminho certo. Então, a vida profissional é fundamental para o jovem, né? E hoje, os adultos, né, os pais, precisam ali gastar um tempo, investir, ensinar, ajudar, auxiliar, mostrar para os filhos opções, sugestões, estudar, né, sobre o futuro dos seus filhos, porque nós vivemos um tempo que todo mundo quer ser ou jogador de futebol, mas o propósito não é jogar, o propósito não é jogar futebol, o propósito é ter dinheiro, ser rico, ter dinheiro. Influencers, gamers, né? Já sei o que você faz, youtuber. Youtuber. Não, então, é muito importante, né, os pais estarem ali sempre nessa fase, nesse momento, ajudando, auxiliando, para que esse jovem, né, encontre o que realmente queima no coração dele, encontre o propósito da vida dele, né? Alinhado, né, aos seus dons e seus talentos. Seus dons e seus talentos, exatamente. Olha, eu pregava uma palavra que eu acho fantástica, e eu queria que depois que você lesse sobre Onésimo, em Filemão. É tão forte essa palavra, porque Paulo ele enxergou como era útil, como era importante. Ele recebeu um escravo e ele estava entregando um irmão. Ele usou essa expressão. Ele recebeu um escravo, entregava um irmão. E era inútil para eles, mas para mim era totalmente útil. Então, assim, o Onésimo, que era um inútil aos olhos das outras pessoas, mas para Paulo ele abraçou. Paulo ele enxergou, né, os dons e talentos do Onésimo. E o Paulo não queria nem largar o Onésimo, queria que ele ficasse por lá. Como ele ficou importante para ele. Então depois você medita nessa palavra em Filemão. O seu profissional. Agora, qual é a área que hoje você dá para a sua vida emocional? Seu emocional. Fala para essa pessoa que está do seu lado. Qual? De 0 a 10, pessoal. De 0 a 10. Para o seu emocional. 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 9. Qual que é a área qual é o número que você dá? Qual é a nota que você dá para o seu emocional? E aí, ao final, você vai o quê? Fazendo a rodinha, né? Vai passar na canetinha e você vai ver que a roda precisa girar. E ela não pode girar, né? Só se for, por exemplo, 1, 2, 2, 2, aí vira a rodinha de skate. Não, tem que ser uma roda maior, roda mais plenitude. Às vezes a roda também está quebrada. E isso gera o quê? Consciência. Então, por que eu entrei nisso? O que Neemias fez, andando à noite, entrando pelas portas, vendo aquela devastação toda, ele estava enxergando qual é o estado atual. Ganhando consciência, né? Ele estava ganhando consciência. De que maneira eu me encontro aqui? Então, quando você para e realmente assume, olha, bispo, eu tenho um problema sério, eu minto, eu estou enganando, eu não sou verdadeiro, eu sou covarde, eu estou tendo atitudes de imoralidade. Então, eu começo a me enxergar quem eu sou verdadeiramente, e aí, a partir do problema, eu consigo mudar.
Então hoje a gente até quer passar por cima e não olhar para o problema, mas você precisa olhar para enxergar o ponto que você está. A partir do momento que Neemias enxergou o problema, ele chamou as pessoas, ele chamou toda a nação e disse: olha a devastação que estamos, olha a destruição que nos encontramos, olha a vergonha que nós estamos passando, vamos nos levantar. E mais, ele não somente contou e mostrou para eles, porque infelizmente muitos jovens acreditam que a sua vida, do jeito que está, é aquilo que Deus tem para você. Muitas vezes olha dentro de casa e não vê os resultados que deveriam ver e acredita que a sua vida vai ter os mesmos resultados de mãe, de pai, de avô, de tio. E a sua vida pode ser totalmente diferente. Você pode fazer as escolhas. A bispa falava ainda: se me perguntar qual será o meu futuro, ela disse: que futuro? Se você se alinhar à palavra, você vai ter um futuro. Se você fizer somente o que você quer fazer, você vai ter outro futuro. Se você sair da igreja e ir para o mundo, você vai ter outro futuro. Então você pode ter muitos futuros. Tudo vai ser mediante as sementes que hoje você joga na terra. Quais as sementes que você está jogando na terra? Neemias, ele viu, o povo poderia ter um futuro diferente. O povo poderia viver uma restauração. Ele contou como o rei o havia favorecido. O povo se animou. O povo começou a reconstrução. E quando você vê a primeira porta a ser reconstruída, foi a porta das ovelhas. É a porta do sacrifício, é a porta espiritual. É a porta de Deus. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Não adianta, a gente precisa reconstruir a primeira porta da nossa vida, da nossa casa, precisa ser espiritual. Depois veio a porta dos peixes, que é a porta onde os comerciantes levavam a parte de comércio, a parte de peixe para ser vendido, a parte de dinheiro, vamos colocar assim. Então a primeira porta é espiritual, a segunda é dinheiro. Então hoje, você pode estar aqui por causa do dinheiro, mas você não vai conseguir dinheiro sem a sua vida espiritual. Você pode estar aqui por causa do emocional, mas você não vai conseguir consertar o seu emocional sem a porta das ovelhas. A primeira porta que precisa ser reconstruída deve ser a porta das ovelhas. E a reconstrução não é algo simples. Exige continuismo, exige foco. Como ainda a bispa falava ontem, se você precisar dormir nesse tempo menos, durma menos, saia menos, gaste menos. Mas isso não vai durar a vida toda. Isso é um período. São 52 dias para uma restauração completa na sua vida. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos, eu tenho a certeza, nós viveremos e nós veremos essa reconstrução na vida dos nossos jovens, na vida do nosso povo, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Porque nada, né, é o que nós aprendemos ontem, nada acontece do nada. Aqui Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, ele encontrou uma cidade em ruínas e um povo desanimado com o espírito derrotado. E eu penso que é muito importante nós pararmos um pouco nessa parte desse espírito derrotado, ou seja, eles estavam acostumados a viverem naquelas ruínas, estava tudo bem para eles, né? Viver daquela maneira, né? Naquele monte de entulhos, estava tudo bem. E Neemias ficou indignado com aquilo. Como vocês acostumaram a viver dessa maneira, né? Dentro dessas condições, um povo que tem a promessa, tem tudo, né? Está nessa situação. É o que aconteceu ontem, né? As palavras que recebemos, né? Eu até cheguei a comentar com a bispa que ontem parece que ela carregou a metralhadora e fuzilou todo mundo, né? Porque a mente estava
Meu Deus, né? Porque quantas cegueira, quantas coisas que nós acabamos nos envolvendo, coisinhas pequenas, que estão roubando aquilo que é grande. E a Bíblia, ela alerta o tempo todo: cuidado com as raposinhas, cuidado com as coisinhas, porque você não tropeça, né, numa grande pedra, você vai, né, numa pedra pequenininha. E as raposinhas que destroem são essas coisinhas que vai destruindo com a nossa vida. E esse emocional fraco, né? Quantos jovens hoje que têm um emocional muito fraco, não se sentem, não estão se sentindo nem se vendo capazes de romper, de superar, de perdoar. Quantos jovens hoje que o quarto escuro, né, com a porta trancada, é o melhor lugar do mundo, quando não é. Hoje nós estamos caminhando, tem muitos jovens que estão doentes emocionalmente, porque eles não querem conversar, eles não querem falar, eles não querem ajuda, eles só querem se esconder, entrar no quarto e trancar a porta. E eles acreditam que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Isso é o quê? Ruínas, isso é destruição. E foi o que aconteceu com Neemias. Neemias ficou assim, ele encontrou o povo lá, o povo acostumado com aquilo. O que ele fez? Ele andou durante a noite, ele não contou para ninguém, como o Fer falou, ele começou a ganhar consciência daquilo. Foi o que aconteceu ontem. A palavra foi nos dando o quê? Consciência. A palavra foi sendo o quê? Revelada. A palavra foi revelada. Não faça assim, não tenha essa atitude, não tenha esse comportamento. Então ele ganhou o quê? Aquela consciência de como realmente estava o lugar. E assim ele fez de noite, como está aqui. Neemias 2, 11 e 20. Cheguei a Jerusalém, depois de 3 dias de permanência ali. Saí de noite com algum dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Ou seja, após ele receber essa missão, ele foi lá, ele colocou em prática tudo aquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. Quantas coisas, né, que Deus coloca no nosso coração, mas por medo, a covardia, o desânimo, a preguiça, nós acabamos não fazendo e realizando, e aí acabamos perdendo a oportunidade. De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra comigo. Ou seja, ele realizou ele foi examinar aquilo sozinho. Espera aí, deixa eu ver. É o que o Senhor nos ensina. Uma reconstrução, um milagre, não acontece do nada. Nós aprendemos isso. Essa semana, todas as palavras, né, nos ensinaram sobre isso. Quem tira a pedra é você. Então, uma reconstrução, uma restauração não acontece do nada. Nós precisamos cooperar com Deus. Eu sei que muitos escrevem no propósito: eu quero a minha restauração espiritual. Mas qual é a pedra que você está tirando para viver essa reconstrução, essa restauração espiritual? Porque uma restauração espiritual, ela não vai acontecer do nada.
você precisa tirar a pedra para que a restauração, a restituição aconteça. Então, eu me aproximo de Deus, eu abandono o pecado, eu abandono aquilo que não agrada a Deus, né? Eu alinho a minha vida, eu coloco ordem na minha casa, eu pego o bom caminho, que foi a palavra de quarta, eu alinho. E assim eu vou dando uma resposta ao mundo espiritual, que eu quero a minha vida espiritual restaurada. Agora, como pode uma pessoa que escreve, eu quero a restauração da minha vida espiritual, mas é uma pessoa que continua mentindo, enganando, com falsidade, sendo duas pessoas? Olha, o que nós estamos trabalhando, né? Assim, é um período que nós estamos tendo que ajudar muitos jovens, porque temos identificado duas pessoas em uma pessoa. Então, jovens que eles têm uma cara para cada ambiente. Então, na igreja, ele é um. No shopping, ele é outro. Mas sabe realmente quem ele é? Quando ele está na escola. Ali é ele. Realmente quem ele é. Ali revela o comportamento, quem é ele. E quantos jovens que eles acham que estão enganando, né? Eu estou enganando o bispo e a pastora, a igreja, eu estou enganando os meus pais. Não, querido, você está se enganando. Você está se autodestruindo tendo esse comportamento, tendo essa atitude, porque todo mundo aqui, das crianças da escolinha, não vou colocar os bebês, já os que falam, todos já sabem o que é certo e o que é errado. Não sabem? Todos sabem o que é certo e o que é errado. Mas muitos jovens, eles querem desobedecer. Eu vou fazer do meu jeito e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo? Não vai. Foi o que a bispa pregou ontem. Quantas pessoas que Deus está no controle? Que controle? Você faz do seu jeito, você pega o caminho que você bem entende, você peca, você faz tudo que a sua carne quer. E ainda você tem a coragem de dizer que Deus está no controle? Não, quem está no controle é você. Porque quando nós colocamos Deus no controle da nossa vida, aí o parafuso aperta. Porque tudo que nós queremos, nós vamos receber um não. Não, não é para você. Não, não é desse jeito. Porque a palavra nos molda. Ela nos coloca no bom caminho. Então, Neemias aqui, ele foi analisar. Deixa eu ver qual é a real situação. Então, nós precisamos examinar o nosso coração, examinar a nossa vida. Espera aí, quem eu sou de verdade? Quem sou eu? Será que eu sou realmente essa pessoa que eu digo para todos que eu sou? Ou eu sou uma pessoa totalmente contrária daquilo que eu falo? Não, jovens, isso não é saudável para você, isso vai te destruir. Escolha o bom caminho. Examine o seu coração. Ontem eu vi o amor de Deus, assim, os 52 dias, a maior restauração e restituição é o que está acontecendo na nossa mente, concorda? É o que está acontecendo, porque as palavras, elas estão, não sei se você está recebendo, eu tenho certeza que você está, porque as palavras, elas estão trabalhando o quê? Abrindo primeiro a mente, entender o que está acontecendo. Isso é muito importante, porque eu só consigo mudar quando eu tenho consciência. Quando eu adquiro consciência, agora eu sei, realmente eu preciso mudar isso. Então foi o que ele fez, ele examinou. Então você precisa sempre, de tempos em tempos, parar, sentar, deixa eu analisar a minha vida. Por que essa área não está dando certo? Por que isso aqui não está dando certo? Quantas pregações de perdão já foi realizado neste altar? Inúmeras, né? Não dá nem para contar. Quantas pregações de deixe o seu passado foram pregadas neste altar? Não dá nem para contar.
Quantas pregações de pais, perdoe os seus pais, eles deram aquilo que eles tinham, sigam em frente e tal. Quantas pregações? E tem pessoas que ali elas estão dizendo que creem, que recebem. Mas quando elas voltam para a vida, elas já esqueceram tudo aquilo que elas receberam. E o Senhor está colocando um basta. Restauração é restauração. Não é pela metade. E alguns estão erguendo, sabe? Estão reconstruindo murinhos que dá para passar num pé, assim, ó. Não. Reconstruir muros. Quem aqui já foi em Jerusalém, já ouviu por fotos, aquilo deu trabalho. Aquilo lá é grande. É coisa assim que você fala, meu Deus, como que pode, né? É isso que o Senhor nos ensina. Para de ficar construindo muretinhas, sabe? Muretinhas pequenininhas que qualquer um passa. É reconstrução total. E é muito forte essa palavra de Neemias, porque aqui a palavra dá os detalhes, né? As portas, as trancas. Porque não basta eu só colocar a porta. Eu preciso trancar a porta, porque como é que eu deixo a porta aberta? Eu preciso colocar as trancas na porta. Ou seja, é uma fortaleza. Ninguém entra, ninguém sai. Só aquele que tem a chave. E ontem nós recebemos uma palavra que não tem nem o que dizer, nem vou pregar de novo, porque a bispa já pregou com muito poder e com muita unção sobre as chaves. Quando você reconhece Jesus, quando você entende Jesus, você não recebe uma chave, você recebe chaves. Chaves que vão abrir e que vão fechar. E eu creio que você entendeu que há poder nas suas mãos, que o que você liga aqui na terra é ligado nos céus. Então, jovens, né, dentro desta palavra, o que é que você está ligando de ruim aqui na terra que está refletindo no mundo espiritual e por isso que você não avança? Ofender o pai e a mãe, xingar o pai e a mãe, mentir, enganar, imoralidade, vícios. Você está assinando a sua sentença de derrota. De derrota. Não, eu estou assinando. Quantas pessoas que ontem, assim, acho que passou a madrugada quebrando tantas coisas que disseram, que ligaram aqui na terra. Quando você diz, eu não consigo, todo mundo aqui, em algum momento da vida, usou essa palavra, eu não consigo. Já pensou quantas vezes você já usou na sua vida essa palavra, eu não consigo, e você ligou essa palavra aqui na terra, por isso que o mundo espiritual está em concordância, porque você ligou. E sem contar outros comportamentos, outras atitudes, principalmente dos jovens, eu falo agora, de palavrões, né? De mentiras, de engano, de xingar, ofender os próprios pais. Isso é muito assim, é devastador. Escuta o que eu estou falando. Quando eu ganhei consciência o quanto eu entrei, né, não conhecia Jesus, mas o quanto eu peguei maldições para a minha vida, quando eu era adolescente, criança e adolescente, que minha mãe chamava minha atenção, ela virava as costas, o que eu fazia? Mostrava a língua. Mostrava a língua, eu xingava, eu fazia um auê. Eu colhi por isso. Porque a Bíblia diz que tudo que você planta, você colhe. E quantos jovens que hoje, né, como você falou agora, o emocional está tão doente que não pode ouvir um não. Que agora tem um tal de diagnóstico aí que tem pessoas que podem ouvir não, né, que elas, não sei o que acontece com elas. Não pode ouvir não. Não pode ouvir nada. Que já sai batendo pé, fecha a porta, tranca na cara dos pais. Eu vi um vídeo aquilo é um jovem de 20 anos, que o menino era enorme, o
O pai, ele estava num quarto escuro, jogando videogame, o pai entrou, pegou o celular, quebrou tudo lá. O menino se jogou no chão, daquele tamanho. Eu falei, não, esse vídeo aqui é inteligência artificial, não pode ser. Ele se jogou no chão como um... Nem sei dizer, eu acho que um bebê não faz isso. E começou a chutar e espernear e xingar o pai. Eu falei, meu Deus, isso não é real. Por quê? Está tudo, né, em ruínas, tudo destruído. Está tudo destruído ali dentro desse coração. Então, jovem, pega essa oportunidade, essa palavra de Neemias, aprenda com ela, como o Fer falou, você é esse Neemias. Você pode mudar o mundo, você pode mudar a sua atmosfera. Para de ficar esperando a mudança dos seus pais. Mude você. Tem muitas pessoas na igreja que elas não mudam porque ela fica esperando o outro. Quantas mulheres... não mudei porque eu estou esperando meu marido mudar. Homens... Não, estou esperando a minha esposa mudar e eu mudo. Eu estou esperando os meus pais mudarem, porque a culpa é deles. Eles não mudam. Ei, você vai perder, você vai destruir com o seu futuro. Por isso, mude você, né? Você tem que se levantar. Você tem que ser esse Neemias. Eu me levanto, eu vou reconstruir essa casa aqui. Eu vou reconstruir a minha casa. Eu vou orar, eu vou profetizar, eu vou declarar. Vocês conseguem entender a palavra de ontem, que o Jacó, ele desenhava nos galhos, assim, ele pegava lá sabe que criativo, né? Eu fiquei, meu Deus, ele fica graveto por graveto e fazendo os desenhos ali. Olha só que criativo. E ele obteve resposta ou não? Em 6 anos, o homem ficou rico, extremamente rico. Nós lemos na palavra que ele ficou extremamente rico. E olha que nós recebemos muito mais do que esses homens da Bíblia. Nós estamos no tempo da graça. Jesus morreu por nós. Jesus entregou muitas coisas. Nós temos poder nessa terra. E por que não acreditamos? Por que não estamos colocando em prática aquilo que o Senhor nos entregou? Você acredita em atos proféticos? Quero fazer essa pergunta para você. Você acredita em atos proféticos? Você pratica atos proféticos? Então agora você vai parar um pouco. Qual ato profético você vai fazer para curar o seu emocional de forma definitiva? Seja criativo agora. Pensa um pouquinho aí. Qual ato profético você vai fazer para perdoar o seu pai e a sua mãe assim? Acabou. É definitivo isso. Um ato profético. Qual ato profético você vai fazer para a sua vida espiritual, para as suas emoções, para a sua família, para o seu casamento, para a sua finança, para a sua vida financeira? Você tem que... Ontem, quando a Bissa pregava, eu já estava assim, minha mente já estava... Eu já estava pensando em muitos atos proféticos e por onde eu começaria. Porque eu creio. E esses homens aqui nos ensinaram a crer nesses atos proféticos, a colocar em prática os atos proféticos, a desenhar, a declarar, a profetizar. Isso é real. Quantas coisas na minha vida que eu declaro, eu profetizo. E ontem, quando ela pregava, eu lembrei de algo que eu tinha feito o mês passado, um ato profético que eu fiz, uns 2 meses atrás. Eu fiz um ato profético há 2 meses atrás, e aí ontem, quando ela estava pregando, eu lembrei que eu já tive o resultado daquele ato profético. Assim, nem eu tinha lembrado que eu tinha feito um ato profético e eu já tinha colhido aquele ato profético. Sim, eu peguei ali aquele casaco que ela usou, eu fiz porque eu creio. Eu vi muitos jovens passando, olha, eu fiquei muito assim, até comentei com o Fer sobre os jovens que passaram, né, na segunda-feira. Quantos jovens
passaram assim e arrancaram virtude, tiraram virtudes mesmo, porque era nítido ver, eu quero esse poder, eu quero essa cura, eu quero essa definição, eu quero essa mudança, eu quero essa libertação. Você recebeu, e o que você está fazendo com o que você recebeu? Como eu preguei na quarta, será que você já perdeu a unção que você recebeu na segunda? Quem aqui já perdeu? Não, levanta a mão. Quem aqui já perdeu a unção que recebeu na segunda? Quem aqui já, logo que saiu da igreja, já foi afrontado? Um problema, briga, discussão, situações. E aí, você perdeu? Você deixou o diabo assim levar a sua unção, assim, rapidinho. Não deixa, não permita que o diabo roube você, roube as suas vitórias. E jovens, para finalizar, eu faço esse apelo a vocês. Não permita que o diabo venha roubar o seu futuro. Consegue entender? Não permita que o diabo roube o seu futuro. Porque Deus planejou para vocês, jovens, crianças e adolescentes, um futuro poderoso, de vitória, de glória. Um futuro que onde você colocar as suas mãos, os seus pés, vai prosperar, vai florescer, vai crescer. Então não permita que o diabo roube o seu futuro, o seu destino. Você já está plantando para o seu futuro. Consegue entender? Se você mente para os seus pais, você já está plantando para o seu futuro. Se você engana os seus pais, você já está plantando para o seu futuro. Se você permanece na imoralidade, no pecado, você já está plantando para o seu futuro. E você vai ficar nesse lugar de ruínas, de destruição? Você vai ficar aí mesmo? Não. Saia desse lugar. Levante-se como nunca. Agarre esses 52 dias. Busque com a força da sua vida. E eu tenho certeza que o Senhor vai restaurar você por completo, a sua casa, a sua família, o seu emocional, a sua vida espiritual. Que é isso que nós cremos, declaramos todos os dias e profetizamos por você. O Ministério Mudança de Vida, olha, tem oração assim, toda hora. Você vai encontrar um líder, uma liderança, um obreiro, um pastor orando, sabe, profetizando sobre a igreja, declarando sobre a igreja, declarando sobre a sua vida, para que o Senhor venha te prosperar. E uma vida próspera, não é, quando fala prosperidade, não é só na vida profissional, financeira, é uma vida próspera, sabe? De paz, de alegria, de vitórias, de resultados. Não é gostoso quando nós temos resultados daquilo que nós estamos fazendo? A gente estamos ali pagando preço, fazendo tudo da maneira que tem que ser feito, alinhamos e começamos a ter o resultado. Não é gostoso? Então, é essa vida próspera que o Senhor tem para todos nós, em nome de Jesus Cristo. Sentado ainda, pega o seu propósito, você que entrou, e caso você não entrou por algum motivo, procrastinação, ou até entrou, mas nem está vindo mais para a igreja com o seu propósito, eu quero que você pegue um novo propósito, caso você não fez da maneira que você deveria fazer, caso por algum motivo você desprezou os seus pequenos começos, os primeiros dias, o domingo, né, que nós iniciamos este propósito. Quero que você peça, caso você fale, bispo, eu não entrei nesse propósito, levanta a mão que o obreiro vai entregar para você, até aqui na frente, o pessoal. Caso você fale, bispo, eu quero refazer o meu propósito, eu vou fazer direito. Eu não vou mais brincar com a minha vida espiritual. Eu não vou mais brincar com o meu futuro, com a minha família, com a minha casa. A partir de hoje eu me levanto. Essa palavra veio para mim e eu vou assumir o meu lugar como Neemias. Quero que você pegue o seu propósito e comece a fazer ele da maneira correta. A partir de hoje eu vou me comprometer
E como um desafio que eu faço para você, vá até o final. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Vai ver o que Ele vai fazer com os seus pais. Vai ver o que Ele vai fazer na sua escola, com o seu emocional, com o seu financeiro, com o seu espiritual, todas as áreas da sua vida. Nós vamos levar a sério o que o Senhor entregou em nossas mãos. O que o Senhor entregou nas suas mãos? Uma oportunidade. A Bíblia diz: aproveite ao máximo todas as oportunidades. Os dias são maus, então aproveite ao máximo todas as oportunidades. E nós temos uma oportunidade hoje. Aproveite esta oportunidade para mudar a sua história, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Com seu propósito em mãos, caso você fale: bispo, eu quero acrescentar algo neste propósito, eu vou ser mais agressivo. Eu vou andar uma milha a mais, porque eu sei, Deus vai mudar a minha história. Eu sei que Deus, Ele me convocou para esta missão. Deus havia convocado Neemias, parecia impossível. Não tinha experiência nenhuma, possibilidade nenhuma de sucesso. E Deus escolhe os improváveis para os desafios mais improváveis, que não tem nada a ver com você. É interessante que eu ainda lia na segunda-feira, ou na quarta, na segunda ou na quarta, que quando Jetro foi até Moisés, Moisés contou todos os feitos que Deus havia feito com o povo. Ele se alegrou, ele se edificou. E no final do que Moisés havia falado para ele, ele disse: realmente, agora eu sei que só existe um Deus e que se vangloria em cima das qualidades dos seus inimigos. Deus, ele pega a sua fraqueza e usa a sua fraqueza, a área que você menos tem talento, para que a glória dele seja exaltada. Mas nos inimigos, ele pega a área que ele é melhor e humilha-os, usando você. Com os inimigos, ele pega os dons e os talentos, aquilo que eles são os melhores. Com nós, ele pega aquilo que nós somos deficitários. Nós não temos qualidades nessa área da nossa vida. Aquilo que Deus está te chamando, por isso que eu falo, às vezes, nós colocamos na nossa cabeça que eu preciso dessa profissão, eu preciso seguir esta área na minha vida. É porque todo mundo está fazendo, né? Áreas comuns aí, né? Profissões comuns. Mas Deus, ele coloca algo no teu coração, alinhado aos seus dons e talentos, ao propósito da sua vida, alinhado àquilo que ele colocou no seu coração, mesmo aquilo que realmente vai fazer a diferença, porque ele era copeiro, não precisava se envolver nisso, Neemias. Mas Deus colocou algo no coração dele que parecia impossível a realização. Não tem possibilidade disso dar certo. E é por isso que dá. Parece um pouco confuso isso. Mas Deus trabalha assim. Tem tudo para não dar certo e dar certo. Tem tudo para falhar e não falha. Tem tudo. Qual é o sentido de Jacó pegar uns gravetos, começar a ralar, deixar mais branquinho e botar para os bichinhos beber? Qual o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum Deus pegar um velho, Abraão, e mudar o nome dele. Qual é o sentido disso? Mas é isso que Deus faz. Romanos 4,17, é isso que Deus lhe faz. Ele traz à existência aquilo que não existe. E você vai começar a trazer à existência aquilo que não existe. Porque isso é fé. Recentemente eu falava com uma pessoa, ela falava: mas eu não entendo que essa fé, porque a fé é racional. Aonde você ouviu que a fé é racional, rapaz? Eu falei: aonde? Você já era um velho, uma pessoa mais velha. Deve ter uns 50 anos. Falei: aonde você ouviu que a fé é racional? Aonde está a racionalidade de tudo? Pega as maiores batalhas.
Aonde há racionalidade de Deus mandar um anjo matar 185 mil assírios? Aonde tem chamar um velho? Aonde tem pegar um menino pequeno, franzino, que não era assim um pastor de ovelhas e matar um grande guerreiro? Cadê o sentido disso? Pegar 3 jovens e botar na fornalha, pagar um outro e botar na cova? Não existe sentido. Não tem sentido. E é por isso que tem sentido, porque isso é fé. E você precisa confiar no Deus que te dá sentido. Aos olhos humanos não tem como dar certo. Aos olhos humanos não tem sentido o que você está fazendo. Mas faça, porque Deus te dá sentido quando você dá o primeiro passo. Não há sentido você sair de um barco e andar sobre as águas, mas quando você pisa, você tem sentido, porque é em cima da palavra do Senhor. É em cima do Todo-Poderoso, é em cima do Espírito Santo que está sobre você que vai dar sentido. Porque é dessa maneira que Deus trabalha. Quando olharem para você e você contar o seu testemunho, o nome dele será glorificado. E o objetivo final sempre é por ele. Deus, ele fala isso. Eu juro pelo meu nome. É por mim mesmo. É por mim. Deus não faz por nós, é por mim. E é por isso que nós temos que entender, é por ele. E é por isso que dá certo na nossa vida, porque é por ele que vai dar certo, porque o nome dele vai ser glorificado e todos conhecerão o que nós, quem somos sem Deus e com Deus. O antes e o depois. Aquele momento que a gente dá essa decisão, né? A gente entra nesse desafio e acredita, vai dar certo. Por quê? Porque o meu Deus disse que vai dar certo, então vai dar certo. Vai dar certo, simplesmente isso. Como vai terminar tudo bem, está tudo bem. Como a sunamita, vai dar certo, vai terminar bem, está tudo bem. Confie em Deus. Confie no que nós estamos falando. Vai dar certo. Repita comigo, vai dar certo. Vai terminar bem. Está tudo bem. Só confie, porque vai terminar bem. E está tudo bem. Como Jesus disse, ele só está dormindo. Lázaro só está dormindo. Ele só está dormindo. Está tudo bem. Ele já estava trazendo a existência. Eu vou lá acordá-lo. Jesus não vê nada, como ele mesmo disse. Essa morte não será definitiva. Morte não será definitiva, então não será definitivo, isso não vai acabar como tudo aquilo que você viu hoje. Dê este primeiro passo. Assuma esse propósito. Confie no que Deus vai fazer, porque vai dar certo em nome de Jesus. Pegue o seu propósito neste momento. Eu quero que você apresente ao Senhor aquilo que Deus colocou no seu coração. E eu quero que você acredite. Você desacredite de você, os seus comportamentos, aquilo que falaram para você até hoje, a sua falta de resultado, você vai desacreditar em tudo isso. E você vai acreditar agora em cima da palavra, em cima da mensagem, em cima do seu futuro, em cima daquilo que Deus colocou no seu coração, porque vai dar certo. Então eu quero que você apresente ao Senhor. E eu quero que você fale para Ele, que a partir de hoje, eu estou me posicionando no Senhor. A partir de hoje eu vou me vestir deste propósito. E eu não vou mais viver uma vida oscilante, instável. Eu não vou mais ficar reclamando, eu não vou mais ser empurrado, eu não vou mais ser resgatado, eu não sou mais paralítico, sou carregador de paralítico. Eu cansei de alguém ter que me carregar, eu não vou mais ser carregado. Você vai colocar hoje um ponto final no tempo da paralisia, no tempo da rebeldia, no tempo do medo, no tempo da covardia, no tempo da rebelião, no tempo da imoralidade. Você vai estar, hoje você coloca um ponto final. Deus vai mudar a minha história. Eu sou santo, eu vou ter um futuro diferente.
Deus te ama, e Ele tem propósitos grandes com você. Confie, acredite no que Deus está fazendo, acredite naquilo que Deus colocou no seu coração. Deus está restaurando histórias, Deus está reconstruindo muralhas em ruínas. Fala com Deus nesse momento e se alinhe no Senhor. Faça esse voto com Ele. A partir de hoje, eu estou mudando os meus padrões. Ele está restaurando a sua vida. Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai restaurar a sua casa. Ele vai restaurar a sua família. Ele vai restaurar o seu mês. Ele irá restaurar o seu ano. Deus vai restaurar. Deus vai mudar a sua vida. Acredite no que Deus está falando para você. Abra sua boca que Deus encherá de palavras. Se conecte com Deus. Abra sua boca, feche os seus olhos e fale: meu Deus, eu preciso de Ti. Eis-me aqui. Sem Ti eu não sou nada. Eu não posso nada. Eu não consigo. Eu não tenho a menor capacidade, mas o Senhor tem tudo. O Senhor, meu Pai, é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Alfa e o Ômega. O Senhor, meu Deus, é o que tem controle sobre tudo e sobre todos. Meu Deus, nós oramos, meu Pai, e declaramos, meu Pai, esses propósitos materializados, concretizados, realizados. Meu Deus, nós oramos e nós declaramos, meu Pai, que todo espírito que até hoje tinha poder sobre este jovem, sobre a casa deste jovem, sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração dele, que toda trava, que todo bloqueio, que toda amarração, que toda covardia, que toda maldição hereditária, que toda cegueira, que toda imoralidade, mentira, que toda oscilação, instabilidade, avareza, egoísmo, deslealdade, que toda intimidação, espírito da intimidação, nós ordenamos agora. Você que está escravizando a vida deste jovem, você que está cegando, travando, amarrando, você que está colocando essa alienação, este medo, você que está colocando um bloqueio no ouvir, esse jovem não consegue ouvir, ele não consegue falar, ele não consegue ver, ele não consegue se conectar. Nós ordenamos agora toda a legião, toda a casta dos infernos, você que está há muito tempo roubando a vida dele, roubando a família dele, está colocando divisão, contenda, separações, você que está colocando essa frieza espiritual, nós ordenamos agora, aonde você estiver alojado, escondido, enraizado, em o nome do Senhor Jesus, e saia, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Fala para o Senhor: meu Deus, me ajuda. Você que fala: bispo, eu não consigo nem orar. Bispo, eu não consigo nem orar. Os líderes vão passando, os obreiros, e ajuda essa pessoa a orar. Às vezes você fala: bispo, eu não consigo nem orar. Eu estou morto. Está difícil. Abra o seu coração. Não permita ficar dessa maneira. Não permita acabar este dia sem conseguir falar com Deus.
Comece pedindo perdão, fala: Senhor, me ajuda, me perdoa. Sei, por muito tempo eu fui passando por cima das verdades. Eu não consigo mais me conectar. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Usa-me, muda a minha vida, muda aquilo que eu não consigo mudar sozinho. Fala: Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, vem sobre mim. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Fala: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor. Me ajuda a falar. Me ajuda. Eu quero Te ouvir. Eu quero ser abraçado por Ti. Eu quero me sentir amado. Se você tem algo a liberar, libera essa mágoa. Libera essa mágoa. Peça perdão. Perdoe esta pessoa que te feriu. Perdoe seu pai, perdoe sua mãe. Até quando você vai levar essa mágoa? Você não muda o passado e você não vai mudar os seus pais. Foque em mudar você, que Deus muda a sua atmosfera. Mude você. Se transforme, que você colocará brasas vivas na cabeça das pessoas. Seja você a luz, seja você o sal, seja você um instrumento de vida, de mudanças para dentro da sua casa. Fala: meu Deus, eu preciso de Ti. Me queima, Senhor, porque eu estou muito tempo numa frieza, numa dificuldade em orar, em falar com o Senhor. Fala: Espírito Santo, eu preciso de Ti. Eu não quero terminar este culto sem falar contigo. Eu preciso de Ti. Espírito, vai de encontro a cada coração. Vai de encontro a cada um, meu Pai, nesse momento. Meu Deus, derrama com o Teu fogo, Senhor, sobre cada um. Vai queimando, Senhor. Queima os corações. Veja o Senhor queimando essas mágoas, queimando essa tristeza, queimando esta dor, queimando este peso. Veja o Senhor lapidando e moldando o seu caráter neste momento. Se sinta abraçada, se sinta abraçado. Abraça o Espírito Santo. Abraça o Espírito Santo. Enche o Espírito Santo. Vai passando sobre toda a igreja e vai enchendo, meu Pai, esses jovens com o Espírito Santo. Meu Pai, com este fogo, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo na tua vida. Seja tomado, seja curado, seja livre. Veja as celas que estão sendo abertas, as prisões estão sendo desativadas. Você sai hoje desta cela, essas feridas, esses medos, essas inseguranças. Seja cheio do Espírito, que é corajoso, que é valente, que te enche, que te cura, que te liberta, que te levanta, que te sustenta. O Espírito que está endireitando as suas costas, está endireitando a sua coluna espiritual, está limpando a sua mente, está limpando o seu coração, está arrancando a surdez espiritual, está tirando a cegueira espiritual. Veja a sua boca, ela está sendo usada para glorificar a Deus. Eu abençoo a sua vida e declaro: o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida, sobre os seus olhos, ouvido, boca e coração. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Seja cheio, cheio, cheio,
cheio do Espírito Santo. Veja a paz de Cristo tomando o seu coração. Veja o fogo consumidor te queimando da ponta do teu pé, alto da tua cabeça, do alto da cabeça à planta dos seus pés. Este vinho novo, esse azeite fresco sendo derramado sobre você, esta unção que te cura, que te fortalece, que te levanta. Seja cheio do Espírito Santo, seja tomado do Espírito de Deus nesse momento. Abra sua boca, que Ele te encherá de palavras. Abra tua boca, que Ele irá te batizar. Ele lá irá te libertar. Ele irá te consolar. Ele irá te curar. Seja curado, seja curado, seja curado, seja curado. Seja livre, seja livre nesse momento. Seja livre aonde você estiver. Você que está aqui, você que está pela transmissão, seja curado nesse momento, seja totalmente curado, seja curado, seja livre, seja curado, seja livre nesse momento. A partir de hoje, Deus está colocando um ponto final, está riscando a sua história, está reescrevendo este livro. Eu declaro, a partir de hoje, a partir deste dia, a partir deste sábado, a tua vida sendo totalmente transformada, sendo totalmente mudada, moldada, levantada. Veja, Deus está ressuscitando mortos espirituais. Deus está te ressuscitando a partir de hoje. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glórias, glórias, glórias. Diga glórias, glórias. Aleluia, aleluia, glória, glórias, glória. Oh Senhor, batiza, meu Pai, esse jovem. Batiza esse jovem. Seja batizado neste momento. Seja batizado neste momento. Oricana samara kamadare sanaya. Oricana samara kamadare samanas. Ora samanas. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche. Enche esse jovem, meu Pai. Enche essa pessoa. Enche essa pessoa. Veja, o Espírito Santo está te curando. Eu declaro você está curado a partir de hoje. Você vai trazer a existência e você vai dizer: eu estou curado, eu estou curado, eu estou livre. Hoje eu saio destas prisões que me mantinham, que me seguravam. A partir de hoje eu libero perdão pelo Espírito Santo. Fale o nome desta pessoa e diga: eu te perdoo, eu libero você do meu coração. Eu estou te pedindo, faça isso, porque isso está te adoentando, está atrasando a sua vida, está te afastando de Deus. Você sabe que é você que eu estou falando, só para você. Fala o nome dessa pessoa e diz: eu te perdoo, eu te libero do meu coração. A partir de hoje você não tem mais poder sobre mim. Eu te perdoo, eu entendo que você deu o que você tinha
você também tem as suas histórias. E a partir de hoje eu te libero. A partir de hoje, essa hemorragia emocional que fazia eu sangrar, e sangue é vida, fazia você perder a sua vida, a partir de hoje, Deus está costurando e cicatrizando as suas feridas. Veja, o Senhor está cicatrizando as suas feridas. E a partir de hoje, você está livre. Você está livre desta carga. Você está livre desta prisão que te mantinha travado, frio, afastado de Deus. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo a sua casa. Eu abençoo a sua família. Eu consagro os seus propósitos dos 52 dias. Eu declaro materializados, concretizados, realizados, confirmados, autorizados. E eu abençoo a sua vida. Eu consagro a sua vida. E eu declaro o início de um novo tempo, uma nova estação, o início de uma nova história na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo e consagro, meu Pai, e creio, meu Deus, que começa hoje, meu Deus, um novo tempo na vida desta pessoa. E eu tenho certeza disso. Que o Senhor continue falando e conduzindo a cada um de nós, meu Deus, para patamares maiores, uma proximidade maior do Senhor. E que possamos ver, meu Deus, este mês, este propósito, este ano, se tornar os melhores da nossa vida até então. Algo inédito, extraordinário, sobrenatural, uma imensa provisão da graça sobre nós. Em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.